Quero cumprimentar a amada igreja tão querida, abençoada, protegida por Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz da parte de Jesus. Amém? Muito bom, bênção. Vamos lembrar um pouquinho, domingo passado e domingo retrasado, nós estamos falando sobre o amor de Jesus, amar como Ele amou. Ele nos amou primeiro, por isso nós amamos Ele. Lembra do texto que nós lemos? No aniversário da igreja de 27 anos, falamos do amor ágape. Qual texto nós usamos? Importante vocês trazerem um caderninho, uma canetinha, um lápis. É importante você anotar durante a semana, se você não quer ver o vídeo novamente pelo YouTube, você dá uma olhadinha na sua anotação e você fala, opa, lembrei, né? Você marca uns pontinhos estratégicos lá. Mas João 13, versículo 34, 35, falamos, né? Amar o Senhor, seu Deus, todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, todas as suas forças, né? E o segundo, amar o seu próximo como a si mesmo. Mas nós vimos que Deus fala, Jesus diz, amar o próximo como Ele amou. Esse era o centro, amar como Jesus amou. Um amor sacrificial, um amor incondicional, um amor que se doa e não quer nada em troca. É amar, se dedicar, sabendo que você vai receber uma ofensa, sabendo que você vai receber algo muito contrário do que você doou, que você deu. Mas isso é o que Jesus quer de mim e de você. E domingo passado falamos sobre o quê? Olha, não acredito, ninguém anotou, né? Olha, o amor aos inimigos. Amem os seus inimigos, da mesma forma que Cristo amou também. Qual era o texto mesmo? Ixi, complicou um pouco mais, hein? Mateus 5:43 em diante ali. Falamos sobre isso. Então, anote, marque os pontos, características que é importante para a sua memória depois, para você vasculhar. E hoje nós vamos falar do amor perdoador de Jesus na cruz, no caminho para a cruz. Um amor perdoador que logo a conclusão nossa, pelo final aqui, é perdoar como Jesus perdoou. Essa é a nossa conclusão. Você quer anotar aí? Nós vamos chegar nela. Mas por que eu estou falando? Para você guardar que amar como Jesus amou vai implicar você sair do seu lugar. É uma ação em direção a alguém. Em ações práticas, no que você fala. Mas também vai ser uma atitude sua igual a de Jesus. Lembra só esse fato que Jesus disse lá na cruz? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Todos eram inimigos de Cristo, inimigos da cruz ali. E o que Jesus diz? Muda tudo. Mostra o Deus verdadeiro. Mostra o coração de Jesus ali. Ele perdoou. Mesmo recebendo as chicotadas, mesmo passando por tudo que ele passou. Quanta dor, quanto sofrimento. Se você ler Isaías 53, nós vamos citar só o versículo 9 depois. Mas quanta dor, quanto sofrimento Jesus passou. E para ele dizer que, Pai, perdão, perdoa eles. Por isso que a nossa conclusão hoje é essa. Perdoe como Jesus perdoou. Se você está amando como Jesus perdoou, logo você vai perdoar como Ele perdoou. Não é fácil falar em perdão. Não é fácil. Domingo passado nós falamos das ofensas dentro dos nossos familiares, amigos, tudo quanto é canto. Como lidamos com essa situação difícil. Agora, com o perdão é mais um pouco ainda difícil. Porque você vai ter que abrir mão de você vai ter que se humilhar, você vai ter que falar assim, não, mas eu estou certo. Não posso, eu vou me rebaixar a isso. A pessoa vai montar em cima, vai acabar comigo, acabou. O perdão de Jesus é libertador, é curador.
tenha essa mesma atitude de Jesus. Perdoe como ele perdoou. Vamos para o nosso texto de hoje? Nosso texto é de Mateus, capítulo 26. Eu vou ler desde o versículo 36, porque vocês já vão entendendo um pouquinho o contexto. E vou destacar um versículo hoje. Quando você trouxer a caneta e o papelzinho, já traz a Bíblia junto, porque aí você vai pegando um lápis de cor. Eu gosto, vou pegando, vou marcando aqui, porque aí eu sei as referências e deixo marcadinho. Cada um pode fazer do seu jeito. Se você não gosta de marcar a sua Bíblia, tá tudo bem, né? Eu prefiro dessa forma, me ajuda a lembrar muito. Então, nosso texto de Mateus capítulo 26, versículo 36 em diante, Jesus no Getsemane. Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. E ele disse: senta-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui, vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Versículo 40. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não podem vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos, aí vem aquele que me trai. Feche seus olhos. Pai, estamos diante da sua palavra. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é digno de toda honra e toda glória, Pai. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais nesse momento, Senhor. Que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para ouvir e compreender a sua palavra, Senhor. Nos dê clareza nesse momento, Pai. Senhor, tire as barreiras, Pai. As barreiras que estão nos impedindo, Pai. Seja o celular, seja uma mensagem de algum amigo, de algum parente, Senhor. Revista cada um aqui com teu sangue, Senhor Deus. Não permita nenhuma distração nesse momento, Pai. Queremos estar aqui rendidos diante do Senhor de joelhos, Pai, para te honrar, para te adorar, Senhor. Olhe o profundo da nossa alma hoje, Senhor, e vê se existe algo lá que está desagradando ao Senhor, Pai. Vê se existe algo lá, Pai, que precisamos consertar, pedir perdão, se arrepender, buscar a tua face hoje, Senhor. Pai, revele a nós, revele individualmente a cada um aqui, Pai. Eu te peço que o seu Santo Espírito faça isso, Senhor. Nos convença do pecado, do erro, da justiça, Senhor. Deus, nos conduza na sua verdade, Pai, na tua palavra, que é vida. E é vida em abundância, Senhor. Senhor, que o Senhor me cubra debaixo das suas asas, Pai. E que saiam apenas as palavras que venham do Senhor, Pai. E que a sua palavra seja um impacto e gere transformação em nossas vidas aqui hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, o nosso contexto é um pouco disso. Nós estamos com a ceia, a mesa aqui hoje. E Jesus está na última ceia, antes de entrar nesse assunto, antes de ir no Monte das Oliveiras e falar sobre isso. Antes de que Pedro dizer que não vai negar ele e que vai entregar a vida por Jesus, que vai morrer por Jesus e que Pedro nega, que Jesus falou, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E nesse contexto que eles estão lá na ceia, na mesa, em que Jesus começa a compartilhar o pão e o cálice, em que o próprio Judas participa desse momento de mesa, tomando o cálice, comendo o pão, compartilhando da mesma mesa que Cristo. Em poucos minutos depois, ele estaria
cumprindo um propósito, saindo daquele local. Que difícil é. A última ceia, ela nos dá vários relatos importantes e profundos. E nos traz muita reflexão. Muitas coisas aconteceram nessa mesa, em volta dessa mesa, nessa última ceia em que Jesus proporcionou aos seus discípulos. A última ceia ali, antes da morte dele. Porque depois da morte e ressurreição, a próxima mesa que sentaremos e cearemos com o Senhor Jesus, você sabe qual é? A ceia do grande dia, que Ele vai voltar e nós vamos cear com Ele, no reino do Pai, com o corpo glorificado. Deve ser o nosso anseio pela vinda de Cristo. Por isso que temos essa ceia em memória de Cristo, em memória do que Ele passou lá na cruz. O amor perdoador de Jesus. Esse é o tema. Coloque nas suas anotações. Derramado lá na cruz, por mim e por você. E diante disso, Jesus chama seus discípulos para uma batalha. Uma batalha não fisicamente, mas uma batalha espiritualmente. Uma parte dos seus discípulos, se você perceber ao texto, ele disse que ficou, e outros 3 foram com ele, Pedro, Tiago e João. E ficaram ali debaixo daquela árvore. E Jesus se retirou e falou: aguarde um momento, orem comigo, vigiem, orem. Eu vou orar com o Pai. Jesus estava sentindo e sabia o tempo exato que chegou a hora. Esse é o texto aqui. Quando Jesus lá no final diz, chegou a hora. Chegou a hora. Os seus discípulos ainda não entenderam. E Jesus anteriormente vai dizer, ainda na ceia, que é necessário que o pastor seja ferido e as ovelhas sejam dispersas. Mas eu estou contigo, eu estou com vocês. Mas mesmo assim os discípulos ainda não compreenderam o que Jesus estava falando, para onde ele estava indo, o que ele ia fazer. Mas eu não quero trabalhar essas questões hoje aqui, sobre a parada que os discípulos ficaram lá, o tempo que eles ficaram dormindo, aquilo que eles ficaram cansados, exaustos e não conseguiram acompanhar Jesus. 3 vezes isso aconteceu. E Jesus os chama e fala: vem, vamos, chegou a hora. Mas também 3 momentos aconteceram em que Jesus foi até o Pai. Em sua fraqueza, em tudo que ele tinha. Em Lucas vai relatar também em que ele suou gotas de sangue, aonde o anjo do Senhor apareceu e fortaleceu ele. Aonde ele orou por 3 vezes. Quando fala 3 vezes na Bíblia, toda vez que é 3 vezes acontecendo, muda uma palavra, mas é a mesma essência. É uma ênfase muito grande. Muito grande. Então, quando ele faz isso 3 vezes, ele está mostrando o quão grandioso é o caminho que vem agora pela frente. Quão difícil será o caminho pela frente. E ele ora: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. 3 vezes ele ora pedindo. Mas a resposta dele, dentro da própria pergunta, é: mas que se cumpra o que tu queres, mas que se cumpra a tua vontade. E dentro desse texto que eu li, você consegue identificar o amor perdoador de Jesus? Qual versículo, qual passagem aqui desse texto te faz ver o amor perdoador de Jesus? Pensa um pouquinho. Qual versículo? Alguém chuta?
Qual versículo mostra o amor perdoador de Jesus? Estão acompanhando? Versículo 39. E é esse versículo que eu quero destacar desse texto e aprofundar um pouquinho nele e tirar algumas aplicações para a nossa vida na prática. Quero ler ele novamente. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Vai clarear para você um pouquinho mais esse versículo. Você vai entender o porquê desse amor tão grande, tão imenso e tão perdoador. Vamos entender quando Jesus quer dizer: afaste-se de mim esse cálice. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5, 21. Nós vamos precisar de alguns textos para nos dar clareza. Então, vamos acompanhar comigo na palavra? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Depois nós vamos para 1 Pedro, depois nós vamos para Gálatas. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, vai dizer o seguinte: Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Vamos lá, 1 Pedro. Vamos para Gálatas, né? Vamos deixar 1 Pedro por último. Na sequência aqui da Bíblia é melhor para a gente procurar. Vira só algumas páginas. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Já melhorou um pouquinho, está clareando. A maldição que estava sobre a lei já caiu sobre Cristo. Vou ler de novo. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ele mesmo, em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Ele está citando Isaías 53, versículo 9, que através das feridas de Cristo, nós somos curados. Quais feridas? Essa da cruz. Então, ele levou no madeiro toda a maldade, todo o pecado. Tudo que você entende do que é ruim, do que desagrada a Deus, estava sobre Cristo. Estava sobre ele. Vamos lá, volte para Mateus, nosso texto base. Entendendo um pouquinho, através desses versículos, entenda agora que a ira de Deus se revela em Jesus. É difícil falar sobre a ira de Deus, mas Deus odeia o que é o pecado. Tudo que é mal, Deus odeia. Logo, ele odeia o pecado. Então entenda que quando Cristo levou todos os pecados da humanidade, e quando Jesus está lá na cruz, e ele diz: Abba, Pai, meu Pai, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? É muito forte quando Jesus diz isso lá na cruz.
Sabe por quê? É um momento crucial em que Deus, nesse momento, não vai compactuar com o pecado. Porque Jesus ali absorve todo o pecado, meu e seu. Lá atrás, de hoje e de amanhã. Não foi só lá. É contínuo, é progressivo. É do passado, é de hoje e do futuro. Ele nos libertou da morte, da escravidão. Nos deu vida. Então, a ira de Deus foi derramada sobre Jesus. E quando Jesus diz que, se possível for, afaste de mim esse cálice. Sabe qual era, assim, a maior preocupação ou angústia ou tristeza que Jesus próprio relata aqui? Uma tristeza mortal que ele estava sentindo, em que até os anjos fortaleceram ele e ele suou sangue. Era a morte? Eu pergunto. Era a morte ali? Era a chicotada? Era todo o corpo dele arrebentado? Era isso? Era o fôlego que iria acabar sobre a vida de Jesus? Era isso? Não era. Sabe o que era? A ira do Senhor sobre ele. Quando ele diz, afaste-se de mim esse cálice. Porque ele sabia em que nesse momento que ele tomasse desse cálice, o Senhor precisaria se afastar dele. Porque o pecado estaria sobre os ombros de Jesus. Ele foi perfeito, homem íntegro, não achou nada sobre ele. Mas para cumprir a profecia em que ele nos amou muito antes, quando éramos pecadores. Ele nos amou muito antes da criação, ele nos amou muito antes de você estar aqui vivo. Por isso que esse amor é tão impactante e tem que gerar transformação em nossos corações. A minha oração é que nessas 3 últimas mensagens que você ouviu, que gere transformação na sua vida, na prática. Para que você saia daqui e reflita e fale, eu preciso melhorar, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso demonstrar esse amor, amar como Jesus amou, eu preciso perdoar como Ele perdoou. Então quando Jesus lá na cruz diz isso, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus está recebendo toda aquela carga sobre suas costas, sobre sua vida. A ira de Deus sendo manifesta ali na cruz. Sabe qual o outro momento na história que vai acontecer da ira de Deus sendo derramada sobre o povo? Sabe? Lembra? Quando o grande dia chegar, a ira do Senhor será derramada novamente. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 2. Entenda que éramos merecedores da ira. Vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo 3 em diante. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com o que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Está percebendo como o nosso texto, que Jesus diz, afaste de mim esse cálice. Você está percebendo o amor perdoador de Cristo? Você está percebendo esse amor? Esse amor que te alcançou. Está percebendo a grandeza do amor de Cristo pela sua vida? Quão pouco você se dedica ao Senhor, quão pouco você busca a face do Senhor, quão pouco você ora, quão pouco você busca conhecê-lo, um Deus que morreu por você.
eu te encorajo a você conhecer esse Jesus, a conhecer esse amor que é extraordinário. E tem que fazer a gente vibrar, tem que fazer a gente pular, tem que fazer a gente ficar. Falar assim, é Jesus, é esse amor. Para que quando alguém olhar para a sua vida, ou você compartilhar da palavra, que você seja incentivado pelo Espírito, encorajado a transmitir essa palavra com amor e com alegria. A palavra que traz vida, que traz cura, que liberta. Essa é a palavra de Jesus. Precisamos conhecer esse amor, não apenas de ouvir falar, mas de viver uns com os outros. Perdoe como Jesus perdoou. Perceba o perdão de Jesus lá na cruz. Toda vez que você lembrar da ceia que nós vamos fazer aqui em memória de Cristo, você vai lembrar o que Cristo passou lá na cruz, a ira de Deus sendo derramada sobre ele. Quanto amor ele derramou por mim e por você, para que vivamos uma vida sem sentido, correndo atrás do vento, correndo atrás de tantas outras coisas, esquecendo de buscar as coisas do alto que agrada ao Senhor, e fazer de tudo aquilo que Deus colocou em sua mão um presente, uma bênção, ser glória para Ele, ser bênção para as pessoas. Tudo que você tem em suas mãos não te pertence, pertence a Ele. Faça o melhor para o Senhor. Romanos capítulo 3, versículo 25 e 26. Jesus é o nosso justificador. Ele se ofereceu como propiciação. Romanos capítulo 3. Versículo 25 e 26. Diz assim: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue derramado, pelo seu sangue demonstrado, a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Você tem fé em Jesus? Amém? Senhor Jesus é o seu justificador. O que isso significa? O que a propiciação é? É o perdão de pecados. É a substituição. Cristo entrou no meu lugar, no seu lugar lá na cruz. A ira de Deus era para ser derramada sobre quem? Sobre mim, sobre você, sobre o povo todo. Mas Jesus, o Pai, enviou o Filho, porque o Pai ama tanto, que deu o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E lembra agora de 1 João 3,16 que eu falei? Lembra, associe 1 João 3,16 e 1 João 3,16. Nisto consiste o amor de Jesus Cristo, que deu a sua vida em resgate, que deu a sua vida em prol. Quando você peca, sabe o que acontece? O Senhor Jesus entra na sua frente. E Deus, Ele vê o rosto de Jesus sobre sua vida. Sabe por quê? Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O justificador está à sua frente, o seu advogado. Então, descansa e saiba que o Senhor é Deus e que Jesus é o seu justificador. Quando chegar o grande dia, Jesus, o Pai, vai olhar e vai ver o rosto de Jesus sendo resplandecido sobre sua vida, porque é Jesus que vai responder por você, por mim e por você. Ele é o nosso justificador. Creia nessa palavra. Esse amor perdoador de Jesus, Ele nos liberta, nos cura, nos dá uma vida nova. Apocalipse, capítulo 14. Vamos ver a ira vindoura, a ira
que está por vir. Apocalipse capítulo 14, 9 e 10. Diz assim: um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. A ira vindoura de Deus será manifesta no último dia, no grande momento. Capítulo 16, versículo 1, só vire uma página, ele vai dizer semelhante: então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Isso será feito por Deus. Nosso texto já ficou um pouco mais claro. 50% agora você já entende quando Cristo está orando e dizendo: afaste de mim esse cálice. Ele está demonstrando o amor de Jesus. Ele nos substituiu lá na cruz. Ele foi a propiciação. A ceia, quando ele diz que ao tomar o cálice, beber desse pão, nós nos tornamos a uma nova aliança com Cristo. Uma nova aliança com Ele. Precisamos pensar e refletir nisso. O quão é importante esse momento da ceia em memória de Jesus. O quanto Ele fez por mim e por você. O quanto não podemos apenas passar por esse momento, que é extraordinário, mas viver ele na prática. Toda vez que você pegar o cálice e você comer o pão, você vai lembrar do sangue de Jesus derramado lá na cruz por você. Que ele recebeu a ira de Deus. O corpo dele foi moído, destruído, esfarelado. Isaías 53 vai dizer sobre isso. Para que você estivesse aqui hoje, em paz, em alegria, tendo justificador em sua vida. Viva uma vida intensa de amor por Ele e pelas pessoas, de amar como Ele amou e de perdoar como Ele perdoou. Seguindo, seremos salvos da sua ira. Volte lá para Romanos. Romanos, capítulo 5, versículo 9, olha só. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. A ira de Deus jamais vai cair sobre sua cabeça, sobre o povo de Deus. Sabe por quê? Porque Cristo recebeu essa ira. Ele recebeu tudo sobre ele. Então, seremos salvos da ira do Senhor. E orar em misericórdia, porque chegará o dia em que a ira do Senhor será manifesta a todo aquele que não crê. Não terá o justificador. Não terá. E a ira de Deus será derramada com todo o seu furor. É difícil falar sobre isso, mas é a palavra de Deus. Por isso que conhece alguém, como lembra daquela passagem do rico Lázaro, que ele vai lá, sim, em paralelo para o inferno, né? E diz que a situação está tão feia lá, e vai dizer, né? Se possível, vai lá, dá só um golinho, só um toquezinho, porque é difícil aqui, avisa eles para, né, não vir aqui. E o que Deus fala? Eles têm os seus profetas, eles têm, ou seja, a lei, eles têm a palavra de Deus. É tão sério quanto a gente imagina. Quando chegar esse dia. Não chegou ainda? Enquanto isso, Maranata, Senhor Jesus. Ora vem. E olhe para o seu próximo como Cristo te amou, como Cristo te perdoou. Tenha a mesma atitude de Jesus. Partindo agora para a nossa conclusão, que você já sabe a nossa conclusão. O perdão. O perdão
de Jesus na cruz. Sem derramamento de sangue não há perdão. Hebreus capítulo 9, 22. Abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Colossenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Olha esse texto. Que extraordinário. Percebeu? Perdoe como ele lhes perdoou. Como Jesus lhe perdoou? Hoje você sabe. O quanto ele foi destruído, o quanto ele suportou aquela carga lá na cruz. Como ele recebeu a ira do Pai, em que nesse momento ele se sentiu só. Mas ao terceiro dia o Pai o glorificou, o honrou, o colocou à direita dele. E o nome que está acima de todo nome foi exaltado nos céus e na terra. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É isso. Isso é o Evangelho, isso é Jesus, esse é o amor perdoador de Jesus lá na cruz. Essa é a ceia que fazemos em comunhão. Esse é o momento de se derramar diante do Senhor com arrependimento. Lucas capítulo 23, 34. Lucas 23. Diz assim: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Você pode fazer essa oração quando você precisar perdoar alguém e você lembrar de Jesus. Faça essa oração aqui. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Por mais ofensa, maldade que você esteja recebendo, injustiça, você pode orar nesse sentido. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E não guarde a falta de perdão com você. Libere esse perdão para quem seja. Perdoe a quem te pedir perdão. Mateus capítulo 6 vai falar sobre se nós não perdoarmos, o que pode acontecer. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. E o contexto aqui é o nosso Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E assim nós vamos. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós tenhamos perdoado os nossos devedores. E termina ali essa última parte do pão nosso, que talvez não muito citada, mas o perdão traz vida, traz uma nova história. O perdão reconstrói, o perdão cura, liberta. É importante você entender o perdão de Jesus lá na cruz, que é o que eu quero passar para vocês. Entenda o perdão de Jesus na cruz, o amor perdoador de Jesus na cruz, para que quando surgir qualquer oportunidade, qualquer questão, você entendeu o que é o amor de Jesus por você, o quanto ele te perdoou, sendo você sujo, maltrapilho, todo arrebentado, ele te amou muito antes. Que você
tenha a mesma atitude. Haja dessa forma, com esse amor perdoador de uns pelos outros, desse amor uns pelos outros. Volta para o nosso texto lá de Mateus 27. Mateus capítulo 26. Quero ler versículos anteriores aqui, versículo 28 e 29. Bebam dele todos vocês. Jesus está aqui na mesa, né? Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Está aqui a promessa, em que quando Jesus virá, nós vamos ceiar com Ele. Não terá mais essa ceia em memória, mas agora será a ceia eterna com o Senhor Jesus. Como está o seu coração desejoso por essa ceia, por esse grande momento, em que Jesus está na sua última ceia e vai dizer: não beberei mais até que todos nós estaremos juntos no reino do Pai. Mas a realidade é hoje. A realidade é daqui a pouco, quando você for embora, em que você vai pensar nas pessoas que você precisa orar e falar: Pai, perdão, perdoa-os. Essa vai ser a parte mais difícil, quando você for embora e falar assim: o Senhor precisa primeiro perdoar dentro do meu coração, trazer o alívio da minha alma, para que eu entenda esse amor e perdoe. Agora, não se prenda. Eu preciso sentir esse perdão. Eu preciso saber o momento certo. A palavra diz, e ela é simples, clara e direta: perdoe as ofensas uns dos outros, assim como Jesus os perdoou. Se vocês não perdoarem, o Pai que está nos céus não perdoará vocês também. Você quer o perdão do Pai? Você está segurando o perdão para alguém. Perdoe e deixe o Senhor transformar o seu coração. Chore, derrame diante do Senhor, mas saiba que é o Espírito através de você. Você não vai, nós falamos que o desejo da carne não pode dominar nossa vida, porque o seu desejo é esse: eu não vou me humilhar, eu não vou passar por isso, não vou. A sua carne está gritando. O Espírito está falando com você através da palavra o que você deve fazer, em obediência ao Senhor. O amor é uma obediência, é uma ação ao Senhor. Que esse texto possa estar em sua vida na prática, para que você entenda o amor perdoador de Jesus. Perdoe como Jesus lhe perdoou. Tenha misericórdia como Ele foi misericordioso com você. Seja bondoso como Ele foi bondoso com você. Busque esse amor de Jesus. Amém. Amém.